Olá pessoal, e já agora com um novo vídeo e começando o ano muito bem. Para quem é novo aqui no canal, eu sou Ana Paula Cascarani, sou musicoterapeuta, terapeuta de família e casal e eu tenho comigo hoje aqui, é uma honra, eu tenho uma dupla. A dupla de organizadoras, elas são personal organizers. Você já ouviu falar disso? Não? Então agora é o momento para saber mais como é que funciona isso. Eu tenho aqui a Dri, eu chamo de Dri porque eu tenho uma intimidade com a Dri, assim, é uma querida, é uma amiga minha, né? E uma super profissional. Mas o nome dela é Adriana Quincoses. E aqui a gente tem a Flávia Moreira. As duas meninas aqui são sócias numa empresa que chama-se Organize-se. É isso, meninas? Falei certo? E depois nós vamos deixar aí, o Rafa vai deixar aí para vocês, como vocês fazem para encontrá-las nas redes sociais, que elas têm todo um portfólio mega legal, né? E como eu disse no vídeo anterior, elas organizaram o meu depósito, né? Sabe como que é um depósito e ainda mais de quem tem instrumentos musicais, né? E foi um trabalho fantástico. Então, meninas, é um prazer para mim. Imagina, a gente aqui tá lisonjeada. Eu também, eu tô emocionada. Que bom, e eu também. Um privilégio de tê-las aqui, terem aceito o meu convite. E aí o pessoal aí que acompanha a gente quer saber, né? O que é um personal organizer? Aninha, primeiramente, muito obrigada, que é uma honra estar aqui com você. Eu sou, mais que amiga, eu sou sua fã. Ai, obrigada, Dri. É recíproco? Eu sei. E, bom, personal organizer é a profissional que cuida, né, dos objetos, enfim, ela tem essa permissão para entrar no universo, né, das pessoas e tentar dar soluções, né, as soluções de organização da vida daquela pessoa. E isso é de extrema importância hoje em dia, né? Porque com excesso de informação, excesso de consumo, né? Que a própria internet propõe, nós estamos aqui para organizar. Que maravilha! E aí vocês, a pessoa percebe que ela precisa dessa organização ou nem percebe? Como que vocês chegam até essas pessoas? Quem são esses clientes? Normalmente ela sente uma necessidade, às vezes de um terceiro, então às vezes é um casal ou uma família com uma filha e daí eles percebem que tem a necessidade e alguém vem com uma profissional e sugere, olha, existe essa profissional e elas vêm até nós. Às vezes é só uma vontade própria mesmo de lidar melhor com as coisas que tem. Isso também acontece. Então tem as duas situações. E aí a primeira coisa que a gente faz é ir até a pessoa para ver qual é o ambiente que ela está querendo organizar. Pode ser na casa dela, pode ser na empresa, pode ser cozinha, closet, tem várias coisas. Que nem o meu, que foi um depósito. depósito. E aí quando a gente chega lá, já começa a questão que não é simplesmente olhar o que a pessoa tem. A hora que a gente começa a olhar o espaço e a questionar a pessoa, o que ela deseja e tudo, a gente percebe que vai acontecendo um acesso de sentimentos que tem naqueles objetos. É como ligar um botãozinho, né, na pessoa. É um botão que liga. Então ali a gente vai sentindo qual que é a necessidade da pessoa, não simplesmente com aqueles objetos, mas qual que é a intenção dela com aquela organização, de onde que veio a vontade, para que ela quer aquilo. E a gente traz para ela a melhor solução. Certo, entendi. Aí vocês, porque o que eu estou entendendo que vocês me explicaram antes, né, que a gente estava conversando a respeito disso e que eu achei show essa explicação para mim, é que organizar é uma coisa e depois arrumar é outra. Então muitas vezes a gente acha que a gente está organizando, mas a gente só está arrumando. Tem uma diferença aí, né? Qual que é a diferença, meninas? É porque o organizar, existem técnicas, né, que você vai conseguir manter
as suas coisas em ordem. E isso, Ana, reflete na vida da pessoa de tal forma que vai organizando em outros níveis. E em outras áreas, acredito que até o pensamento vai se organizando, as emoções, o pensamento. Então, receber vocês, né, na nossa casa, no nosso espaço de trabalho, né, vocês que eu digo profissional, né, o personal organizer, já diz a palavra personalizado, né? Então você vem e você faz a organização daqueles objetos, de pensamentos, de emoções, né? E aí provavelmente o comportamento também, né, com o tempo, vai se adequando, porque aí fica tudo isso em ordem. Eu brinco assim, que tudo tem um lugar certo. Aí a pessoa pergunta, mas como assim? Qual que é o lugar certo para a coisa? É aquele lugar que ela vai voltar naturalmente depois do uso. Ah, então tem uma facilidade, Flavinha. Tem que ter que essa ficar facilidade. Prático. Essa é a palavra. Prático, exatamente. Tem que ser tudo vai ficar de fácil acesso. Para quê? Para você pegar, mas também para depois que você usar aquilo, você colocar facilmente naquele lugar. Então é o lugar certo, ele vai voltar quase que naturalmente. Nossa, que fantástico isso, né? E a gente também estava conversando um pouquinho aqui, né? E eu acho que é um assunto super interessante para as pessoas que estão nos assistindo, que são os acumuladores, né? Então, a pessoa que tem o apego, né, ao objeto. Vocês têm experiência com isso também, né? Poderiam falar um pouquinho como... É muito delicado, porque o acumulador, existe uma linha tênue entre o bagunceiro crônico, né, e o acumulador. O bagunceiro crônico é mais fácil, né, geralmente é aquele que ele requer um serviço de personal organizer. Agora, o acumulador, ele pode até sentir essa necessidade, mas aí a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar, que aí entra os terapeutas, né, as pessoas com esse conhecimento para poder ajudar, auxiliar a pessoa a enxergar o que ela está vivendo ali. Porque aquele objeto, como vocês estavam me dizendo, esse apego é talvez pela falta. Sim, né? Pela falta daquele objeto. Talvez fica no pensamento, e se eu não tiver mais isso? E se me faltar isso? É a muito falta. delicado e a gente tem que tomar cuidado com esse limite entre a pessoa desorganizada ou que tem uma bagunça em casa e aquele que realmente tem a questão de ser acumulador mesmo. Do apego. Do apego de uma forma diferenciada. Porque existe sim aquela coisa de acumular as coisas. Igual você falou, nossa, mas e se eu não tiver isso a hora que eu precisar? Mas aí a gente tem que começar a se desvencilhar dessas coisas. Não, peraí, estou precisando agora? Quando foi a última vez que eu precisei? Quando que eu tenho certeza que eu vou precisar de novo? Se não tem isso, talvez não precisa ficar com aquilo ali. Né? A hora que você tiver uma necessidade, será que é algo de tão difícil acesso assim? Que quando você precisar, se você não tiver de imediato, vai ser tão desesperador? E aí a gente lida com coisas um pouco mais profundas, tem documentos e tudo mais, mas o mais comum de tudo é as roupas. E as roupas, a gente fica tão apegado à roupa, a sapato, a objeto, a essas coisas. Ah não, mas e se eu emagrecer? Não, calma. Como é que você está hoje? Né? Tá te servindo? Será que essa peça ficar no seu guarda-roupa não tá te deixando mais pressionada? Você fica olhando essa peça, ai, mas eu preciso emagrecer. Precisa por quê? Calma, né? Então, de repente, a hora que a pessoa se desapega de uma peça dessa forma, ela não está se desapegando só daquela calça que ela guardou para quando ela emagrecer. O fato dela não ver aquela calça mais pode desvencilhar ela de um sentimento de pressão que não é dela, na verdade. Né? E assim, várias coisas. As peças que você mantém tem que te trazer um sentimento bom. Se você está mantendo peças com você que te trazem sentimentos ruins, não tá certo. E acontece isso? Muito. De ter peças que traz um sentimento, uma lembrança,
que não é muito boa, mas a pessoa ainda fica mantendo. Fica mantendo. E aí aqui... Alimentando isso. Alimentando, exatamente. E como as pessoas recebem vocês em casa? Eu imagino, né, que algumas pessoas, né, têm um pouquinho de dificuldade, né, para deixar vocês entrarem nessa intimidade, né, mexer nas roupas, quando é um closet, por exemplo, um guarda-roupa, né? Então as roupas, ou mesmo na cozinha, né, é o espaço dela, é a casa dela, né? Existe todo um preparo, né? Eu e a Flávia, nossa parceria está dando certo por isso, porque quando uma não lembra, a outra lembra e a gente combina direitinho de acessar com todo o carinho, com todo o cuidado, a intimidade das pessoas, né? E isso é muito importante. E sempre pedindo licença, sempre, né? A pessoa acompanhando. E isso você vai conquistando e ganhando a confiança. Uhum. Né? E é legal que no início elas recebem a gente assim, não repara a bagunça. Essa é uma frase, uma frase chave, padrão. Né? É padrão. Aí a gente vai acessando a pessoa, vai conversando e no final do projeto, normalmente o resultado é diferente daquilo que ela imaginava. Por quê? O início do que ela procura a gente eu tenho uma bagunça aqui, preciso resolver essa bagunça. E no final, depois de tudo aquilo que a gente acessou, todo o processo de organização, que não é só dos objetos, passa por ela também, né? Ela vai, dentro dela está acontecendo uma coisa ali, não é simplesmente no guarda-roupa, na cozinha ou no escritório. Então, no final, é um sentimento tão diferente do início e normalmente elas saem tão gratas que vira um ciclo de gratidão, assim, porque a hora que a gente vê a mudança que a gente causou na vida da pessoa, a gente também fica muito grata com isso. Então é um ciclo de gratidão que não tem explicação. Eu vi alguns depoimentos, né, de pessoas deixando os depoimentos lá no Instagram de vocês, né? No site também. No site, e aí inclusive homens, né? Sim. Homens, assim, amando a organização das gavetas, né? Eles são os mais discrepantes de ideia inicial para ideia final, com certeza. Porque aí eles são realmente aqueles que, às vezes, chegam até com o pezinho atrás. E no final são as maiores mudanças, assim, porque ele percebe que a rotina dele muda. Eles aplaudem, né? O que eu percebi lá da minha experiência com vocês é que ficou incrível o depósito, que na verdade o depósito virou um quarto de memórias, né? Então, porque vocês colocaram tudo assim por temas também, né? Olha, então os instrumentos musicais, então música, vai ficar aqui no canto da música, teve um canto para isso, né? São documentos, o canto dos documentos, né? Um cantinho. As ferramentas, As ferramentas, então ferramentas que a gente tem, que usa, né? Então aqui é o lugar para as ferramentas. Então, e hoje a gente vê muitos acessórios, é assim que a gente chama, como caixinhas. Os organizadores. Organizadores, esse é o termo correto, né? Então já existe muito esse material que ajuda o profissional, né? Já, e assim, etiquetas, por exemplo, né? Isso funciona muito, né? E é uma cultura, essa da organização, que aqui no Brasil está abrindo as portas, né? O brasileiro gosta, né, de ver as coisas arrumadas, organizadas. Eu acho que o ser humano, né? A essência do ser humano é essa, acho que não tem quem não goste. Mas sempre assim, a gente aprende, tem as técnicas, tudo, e sempre com muito cuidado, muito carinho para adentrar no universo de cada pessoa. Não, é maravilhoso. Eu achei maravilhoso porque vocês foram lá e eu vou falar como agora cliente, né? Vou falar deste lugar, né? Qual foi o meu lugar ali? Eu tava com, não sei se é uma preguiça, eu tava protelando para eu ir lá fazer essa organização e que eu acho que eu não ia fazer organização do jeito que vocês fizeram, nunca. Eu ia fazer uma arrumação, isso sim, né? Então, eu tava com uma preguiça de olhar tudo aquilo,
eu estou usando a palavra preguiça, mas na verdade tem questões emocionais, né? Então de mexer naquela coisa ali, naquele objeto, né? E eu fui caminhando com vocês foram lá, me chamaram, Ana, isso aqui é importante para você. Como eu tinha os discos, né? Vinil. O que nós vamos fazer com esses vinis aqui? E aí, nossa, as memórias, né? Aí vem as memórias, aí vem aquela emoção e aí vocês com todo o profissional que vocês têm e a técnica me acolheram e aí a gente conversou, então a gente consegue um lugar, mas vai conseguir? Aqui é um lugar apertado. Não, nós vamos conseguir, vocês conseguiram, né? Com esses organizadores, então acho fantástico todo esse processo, né? Eu queria parabenizar vocês pelo trabalho, né? E divulgar esse trabalho tão importante, né? Com uma dimensão assim grande, né? Não só de objetos, mas de pensamento, de emoções que a pessoa vai se organizando. E para a gente terminar a nossa conversa, Dri, você também é organizadora de livros. A minha formação é bibliotecária, né? Sim. Sou bibliotecária, é uma paixão aí que eu tenho pelos livros. E também faço esse tipo de serviço e trabalhei em várias bibliotecas, instituições e estou muito feliz, porque a organização é correlata à biblioteconomia, né? Então, uma área está ligada à outra, contribui demais até para o meu processo interno. Com certeza, né? A gente também acaba... Nossa, é uma troca. Se ajudando, né? É uma troca, Ana. Nossa, e até uma cura. É ótimo. E aí os livros também, você também faz esse trabalho como personal organizer, né? Vocês Sim. fazem de catalogar. Sim, às vezes a pessoa tem uma biblioteca particular, ou nem precisa ser uma biblioteca em si, mas uma coleção específica, né? Não só de livros, filmes, objetos, né? Maravilha. Olha, nossa conversa aqui... Nossa, Aninha, está maravilhosa, né? Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar, né, a nosso bate-papo de hoje, porque foi um bate-papo, né? Não é uma entrevista, mas é um super bate-papo. E eu queria mais uma vez agradecer vocês por terem aceito o convite. E, gente, personal organizer, organize-se, né? Instagram, Facebook. O site é organize-se.org, tá? E assim, eu e a Flávia, a gente gosta de falar que a organização é muito mais do que dobra, né? Pode ter certeza que ela surte efeitos assim muito positivos. Transformadores. É transformador, Exatamente. não tem limite e não tem para quem. Todo mundo pode se organizar. E as pessoas então podem entrar em contato com vocês fazem uma visita técnica, né? Isso. Que nem fizeram comigo e aí depois manda para a pessoa tudo bonitinho, organizadinho, o que vai fazer passo a passo e como funciona, né? Isso, Então, gente, vamos acessar as meninas aí que vocês vão amar. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Beijo grande. Tchau, gente, até o próximo vídeo.